Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes, especialista em transformar projetos em sucesso de vendas e mentor de futuros construtores. E esse episódio é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva sua obra com os melhores aditivos e impermeabilizantes do mercado. E de quebra, te dá a melhor consultoria técnica que você não encontra em lugar nenhum. E aproveita o nosso cupom Mastercast Construção e tenha 10% de desconto na primeira compra com o pessoal da ProMaster. E se você quer saber sobre contrato, construção e venda, fica nesse episódio comigo até o fim, que eu trouxe uma galera que é especialista nesses assuntos em direito imobiliário, imposto, tudo que você precisa saber. Então, já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada e nenhum episódio. E já deixa aquele teu like e aquele teu comentário aí. E ó, não te esquece, se inscreve no canal aí, ó. O pessoal tá assistindo e não tá se inscrevendo, hein? Deixa aí a sua inscrição e o sininho das notificações. E eu quero trazer para vocês, vou deixar que o pessoal se apresente aí, porque trouxe duas lendas aí. Não ouso apresentá-los. Rafael e Roger. Duas lendas aí. Roger, seja muito bem-vindo. Já nos conhecemos há um certo tempo. Felipe, muito obrigado pelo convite. Me chamo Roger Possap Silveira, sou especialista em direito contratual imobiliário, 14 anos de experiência no setor, lidando aí desde a questão urbana até a questão rural. Rafael, meu colega. Sou Rafael Kaminski Teixeira, sou advogado, contador e economista. Eu trabalho bastante tempo com questões tributárias e financeiras e vindo a contribuir ao Mastercast, já tive uma construtora, então vou poder contribuir com um pouco de experiência também. É o que eu tenho falado. Olha, a galera que tem sentado com nós aqui para bater esse papo, todo mundo já passou pela dor que você vai passar. Então, assim, ó, a dica que vem dessa galera é de quem já tem experiência e quem sabe como fazer as coisas, hein, galera? Ó, pode ver que todos os episódios a galera vem aqui, tem experiência. E me diz, Roger, então, o pessoal que vai começar aí, construir aí, acha que é só ir lá contratar o pedreiro, a construtora e tá tudo certo, ter um bom valor, mas não é bem por aí, né? A gente sabe que o direito trabalhista, ele tá agindo, de certa forma, cada vez mais, e todo mundo tem responsabilidade, principalmente se vir acontecer um acidente, né? Felipe, essa é uma boa colocação, porque normalmente quando os casos chegam para a gente no escritório, já é em razão do litígio, né, do problema, da briga, já aconteceu o fato gerador de toda a confusão. E o pessoal deixa de avaliar no início, se atém, que é o nosso padrão, ao custo. Poxa, mas se eu tratar direto ali com um fulaninho, eu não vou buscar uma pessoa jurídica especializada. Eu vou ter um custo mais baixo, vai estar melhor no meu orçamento, vou poder fazer um upgrade de repente no meu projeto, né, e atuar de forma diferente. Só que o pessoal esquece que, na verdade, isso pode ser uma grande dor de cabeça, tá? Porque quando preenchidos determinados requisitos que as pessoas não observam, dependendo de quem tu está contratando, tu pode estar adquirindo uma dor de cabeça para o resto da tua vida. Vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Digamos que o empreiteiro que tu contrate busca uma pessoa que não tenha a especialização necessária ou todos os treinamentos necessários, e essa pessoa venha sofrer um acidente na tua obra. E essa pessoa está trabalhando exclusivamente ali. O que vai acontecer? Não vai ser só o empreiteiro que vai ser responsabilizado. Por quê? Preenchidos os requisitos, até o tomador da obra pode ser responsável com isso. E isso não vale só para o pequeno empreendimento. Eu estou falando em toda a escala, porque toda a cadeia pode restar prejudicada. Digamos que a incorporadora ou a construtora, uma pessoa jurídica, busque para determinada atividade um profissional que não esteja devidamente alinhado com o sistema, preparado para tanto. Ela também vai ser responsabilizada. Por quê? Como tu falaste no início, o direito trabalhista, ele vai proteger nesse aspecto o trabalhador, quem foi prejudicado. E não vai interessar para esse trabalhador até a estratégia dos escritórios, dos profissionais que trabalham, né, com os reclamantes, né, que são as pessoas os trabalhadores. Ele vai buscar envolver todas as partes para garantir o crédito eventual do seu cliente. E não vai interessar se a incorporadora não precisaria primeiro exaurir os valores. Não.
o julgador, dependendo da maneira como foi, vai não, incorporadora, vou te buscar este valor aqui a ser pago a título de indenização ou da modalidade, e depois tu te resolves em buscar isso com o teu empreiteiro. Que é o que normalmente acontece, né? O acidente de trabalho pode ser algo grave ali, um falecimento, algum choque muito grave, como pode ser um corte de minguinho e um funcionário mal intencionado que vai colocar o empreiteiro, mas também vai colocar o dono da obra, ou o incorporador, ou todo mundo que está ali dentro. Às vezes até tu está prestando um serviço de elétrica, ele vai colocar o cara da construção civil, da elétrica, da hidráulica, o incorporador junto. E no judiciário, a parte trabalhista, o judiciário não quer nem saber de quem é que vai pagar a conta, desde que a conta seja paga. Vai todo mundo, Vai então, todo mundo. bota todo mundo dentro do mesmo balaio, e aí nós vamos ver quem que é o responsável dessa história. Exato. De preferência, cobra de quem vai ter mais dinheiro, né? E depois, Sim. esse aí, como o Roger disse, esse que se vira e cobrar dos outros. Essa é a estratégia. Entendi. A gente costuma Alguém dizer tem que pagar a conta. Alguém tem que Exato. pagar a conta. A gente costuma dizer que na construção civil, a merda cai pra cima. Porque o teu funcionário, verdade. ele não vai processar simplesmente quem contratou ele. Ele vai processar o dono da obra, o incorporador. Quem contratou normalmente vai junto. É. Mas se tu não te planeja e pega alguém que não é formalizado, ou mesmo que não seja formalizado, mas que não tem uma estrutura para absorver esse problema, quem vai pagar a conta vai ser quem contratou. Então pode ser o teu prédio gigante ali de 10, 15 andares, ou pode ser a tua casa própria. Quem vai pagar a conta no final das contas vai ser o dono da obra. Porque o risco é o mesmo, então, tanto para um empreendimento grande, que se vier acontecer um acidente vai diluir ali, ou um serviço pequeno, uma reforma, qualquer coisa, por mínima que seja, né? Exato. E por isso a importância de tu buscar uma empresa que vai te prestar esse serviço que esteja devidamente regular e que tenha histórico, bagagem, capacidade financeira para suprir isso. Porque mesmo que tu tenha um contrato nesse sentido que venha te proteger, caso não exista o arcabouço financeiro para sustentar isso, nós vamos cair no cenário que o Rafael acabou de relatar. A cadeia toda resta prejudicada, porque tu pode ter o trabalhador de base que vai chegar até a empresa que contratou ele para prestar o serviço e vai chegar até a incorporadora que contratou para esse serviço específico. Então veja que não estão todos responsabilizados nesse sentido. E na prática, quanto menor a obra, pior para o contratante, para o dono. Porque quanto menor a obra, menor normalmente é a empresa que está te prestando serviço, ou às vezes nem empresa é. Sim. Então, se tu não tem nenhuma formalização ali na tua execução, certamente vai cair em ti. Então, tu tem que ter muito cuidado em pegar alguém capacitado, que tenha um histórico, que tenha um compromisso, de preferência que não seja o mais barato, porque normalmente o mais barato não vai finalizar a tua obra, vai simplesmente deixar ela no meio do caminho e tu vai ter mais problemas ainda. Sim. E porque assim, ó, o que a gente vê hoje que construtora e empresas formalizadas, a gente tem uma fatia menor do mercado, a gente sabe disso, porque, cara, eu não tenho bem o número exato, mas ó, mais de 70% é informal no mercado de construção civil hoje. Ou mais. Ou mais, né? E então, por exemplo, vamos dizer, o pessoal que tá em casa, ele vai contratar para fazer uma reforma média na sua casa aí hoje. O que eles podem, assim, fazer? Tem algum contrato, alguma coisa que consiga fazer, assim, ó, para tentar mitigar esses riscos de vir o seu João cortou o dedo com a maquita, cortou alguma coisa, entendeu? Fez algo. Assim, dentro dessa linha, tá? Tu vai ter alguns tipos, né, algumas modalidades de contrato para tanto, desde a contratação direta, ou então, mesmo que tu vá fazer isso com um empreiteiro pequeno, pelo menos um contrato de prestação de serviço que regule isso, né? E que tu tome o cuidado para que não exista o que a gente chama de subordinação direta, que essa pessoa que está prestando esse serviço, que ela esteja vinculada somente à tua obra, para que exista uma diversificação de clientes dessa pessoa, para que tu não fiques diretamente responsável. Tá? Dentro dessa linha que a gente conversou, até do exemplo anterior, um dos cenários que nós tivemos, que foi, infelizmente, de acidente do trabalho, que acarretou em uma grande reclamatória trabalhista, inviabilizou a continuidade da atividade do empreiteiro, né, o que motivou a contratação à época da construtora do Rafael para tanto, e foi diretamente responsabilizado a incorporadora e construtora que era responsável pelo empreendimento. Então, assim, dessa maneira tu consegue mitigar o risco de responsabilização. Mas o que é importante ficar claro? Mesmo que tu tomes todas as medidas para te precaver nesse sentido, é importante que a pessoa que está construindo, que está envolvida dentro deste mercado, saiba que isso não vai isentar ela de ser processada caso o profissional que está orientando
o trabalhador adote essa estratégia, né, seja por opção ou até por, né, determinado desconhecimento da norma. Isso vai gerar o quê? Custo. Mesmo que tu tenha razão, que tu estejas alinhado, que tu venha a vencer o processo, tu gastou com um profissional para te defender, tu perdeu tempo nesse sentido, dependendo da forma como aconteceu, tu pode ter patrimônio engessado ou algo nesse sentido. Sim. Então Dependendo, até parando a obra, né? Exatamente. Daqui Isso a sem pouco, falar. Se for um caso mais grave, acho que corre até o risco de embargar uma obra. Isso Se for existe. em caso de um acidente de trabalho mais grave, assim. Isso que existe. Vir Isso existe. correr em morte, né? Não, na verdade, mesmo não, nos casos em que não ocorra isso. Não estando presentes os requisitos básicos, respeito às normas aplicáveis para o tipo de construção, havendo uma denúncia de um funcionário que foi desligado, ou mesmo alguma pessoa da concorrência, tu vai ter esse problema de embargo. Então, Que a gente tem, na realidade, é uma escala de possíveis problemas. Se a gente vai comparar a pessoa física ali que vai reformar a própria casa, tu tem uma problemática muito menor. Que o teu profissional que tu vai contratar, ele vai trabalhar algumas semanas na tua casa. O que tu pode te precaver é fazer um contratinho. Até na realidade, as conversas pelo WhatsApp, se vier dar problema, tu pode levar num tabelionato e reduzir a termo como prova. Mas, nesse exemplo da reforma da casa, tu tem um profissional liberal que não trabalha só para ti. Então, é um pouco menos pior. Porque é fácil a prova de que tu tá contratando alguém por um período curto de tempo e que essa pessoa presta serviço para diversas pessoas. Então, aquilo que aconteceu, no final das contas, é um risco da própria atividade. Tu não tá contratando um funcionário, tu tá contratando um prestador de serviço. Então, é um pouco menos pior. Agora, à medida que a gente vai evoluindo para uma construtora, para uma incorporadora, uma obra, uma casa, 2 casas, com um empreendimento comercial, à medida que as coisas vão aumentando de tamanho, vai aumentando a tua necessidade de proteção, as ferramentas que tu tem disso, mas também vai aumentando proporcionalmente o teu risco. À medida que tu aumenta e vai fazendo obras maiores, tu sai da questão da informalidade e começa a ter problema de EPI, de treinamento, de questões de segurança, de começar a pagar alguém para supervisionar os teus funcionários para que eles não façam cagada durante a obra. À medida que tu vai aumentando a tua obra, tu vai aumentando os teus problemas. Porque isso é uma coisa que eu vejo que a galera parece que quando contrata alguém fecha os olhos e, principalmente aqui no Sul, o pessoal tem o costume de, isso não é mais problema meu. E quando a gente cai para a parte tributária e jurídica, a gente vê que não, o problema é de todos, né? É, de todo mundo. Exatamente isso. Todo mundo. Eu vejo muito isso. Então, tipo, mas eu não tenho nada que ver. Eu te contratei para fazer isso, né? É que, na verdade, né, dentro dessa linha que a gente fala, analisando do ponto de vista estratégico, é tudo uma questão de cálculo de risco. Sim. Tu vais colocar o teu custo em cima disso e tu vais... Exatamente. E ver, tipo, até onde vale a pena eu correr esse risco. Exatamente. Vamos trabalhar na questão da informalidade que nós comentamos ali. Tu vai ver o quanto tu vai deixar de gastar de encargo em cima disso e tu vai colocar isso no futuro em cima de uma possível reclamatória ou de algum possível problema nessa linha. E aí tu vai decidir se tu vai correr por este caminho ou não. Se tu vai assumir este profissional ou não. Sim. Até porque encargo social, tu vai contratar alguém, folha de pagamento, fazer tudo que tu tem que fazer, tu tem os cálculos de gastos com encargos sociais no sentido amplo. Que aí soma INSS, os terceiros, tem que recolher FGTS, férias, 13º, a incidência de férias, 13º em cima de INSS. Eu já desisti só de ouvir isso tudo. Vale-refeição, café da manhã, transporte, cesta básica por frequência no trabalho. Isso aí, se tu for somando EPI, treinamento, ASO, se tu for somando tudo isso, tu tem ali um cálculo de custo de funcionário, de encargos sociais em sentido amplo, de uns 130%, 180% do valor que tu paga pro cara. Então, tu vai pagar R$1.000 pro cara, vamos usar números redondos. O que a formalização te custa ali na prática? Tu vai pagar R$1.000 pro cara. O cara não vai receber R$1.000, porque ele vai ter que pagar INSS. Então, a gente vai receber ali uns 800 pila líquido, provavelmente um pouco menos. Isso nós estamos falando em CLT, né? Em CLT padrão, né? CLT padrão. Então, o cara o salário dele é 1.000 pila, ele vai receber 800 líquido. Só que para ti, ele vai te custar 1.000 mais 180%. Então, ele vai te custar 1.000 mais 1.800. Ele vai te custar 2.800. E o cara tá recebendo 800. Só que dentro desses 2.800, tu tem que botar mais o imposto que tu vai pagar, porque tu vai pagar imposto sobre INSS, tu vai pagar imposto sobre FGTS, e mais o teu lucro.
Então, no final das contas, o cara te custou 2.800, bota mais lucro, tributação, aí tipo, tu vai vender o cara, o mês do cara, por 3.000, 3.500. Então, tu vai vender o cara por 3.500 para tu ter ali uma margem de 10, 15% de lucro, No máximo. que não é muito, Sim. No máximo. e o cara vai receber 800 pila. Isso sim. Então, o teu custo de formalização é esse. O cara recebe 800, mas custa 3,5. Isso tinha que falar no teu custo auxiliar, né? Porque, na verdade, além disso, tu vai estar sujeito a análise de convenção, análise de acordo, tu vai ter que ter uma equipe de pessoal para estar de acordo com isso, sem falar nas especificações de determinadas obras. Por exemplo, tu vais trabalhar dentro de uma empresa que possui um acordo coletivo especializado para aquele caso. Por sua questão de especialidade, não vamos entrar em princípios que vão se aplicar para definir se vai ser convenção ou acordo, mas tu vais ter que te adequar. Muitas empresas exigem que tu te adeque. E aí o teu custo daquele funcionário que tu vendia 13 e pouco, 13.400, ele vai a 4.000. É por isso que muita gente não se formaliza. Sim. Mas aí, na informalidade ou no assumir desse risco, que é mais importante ainda, tu procurar algum profissional que trabalhe há anos nisso aí, que tenha conhecimento, que tenha cancheiro, que seja cancheiro, que tenha tempo de trabalho, porque esse cara, além de saber o que ele está fazendo, ele sabe quem contratar e com quem trabalhar. Sim. Então o teu risco cai drasticamente. Sim, só em contratar alguém que, né, que tenha histórico tu já reduz. Claro. Mas assim, ó, vamos tentar trazer uma ideia pra galera do seguinte, tá? Principalmente interior, tem poucas opções de construtora, então, tipo, vou fazer minha casa de campo lá, o meu sonho no interior e preciso contratar. Tem um pedreiro lá que ele tem a equipe dele, mas ele não tem nada, né? Vamos usar o oco da serra, o interiorzão. Né? O que seria, assim, ó, um meio termo, assim, pra galera? O que é a medida, assim, beleza, eu não tenho opções de ter alguém viável, uma construtora viável onde eu moro. O que eu posso fazer? Procurar um escritório, procurar um contador? O que eu faço? Eu, Felipe, quero construir uma casa no interior e vou contratar profissionais autônomos. Qual seria, assim, o que vocês indicam hoje para fazer, assim? Eu acho que o que tem que começar é com indicação. Se a gente vai buscar referências. Tem que pegar referência. Tá, não, beleza, mas aí, beleza, eu já tenho a referência, tenho o cara que é... Mas o cara não tem estrutura nenhuma. Ele não... Jurídica e tal. Né? O que a gente poderia fazer? Que contratação? Porque aí na SLT vai inviabilizar, né? Eu acho uma boa saída é sempre a igreja. Tu vai lá e reza. Reza bastante. Não, de novo, a merda vai cair pra cima. Tu tem formas de te proteger com contratos. O ideal é nem que o mais informal possível, tu tem um contratinho mínimo. Olha, contratei tal pessoa para executar tal coisa a tal preço. Ponto. Isso aí já ajuda bastante. Sim. Mas a linha assim, né? Dentro dessa linha que a gente tá conversando, busca um profissional da área, mínimo do direito, para fazer uma análise prévia de onde tu tá pisando. Sim. Porque existem ferramentas hoje para tu pesquisar se existem processos trabalhistas para essa pessoa, se ela tá com os recolhimentos tributários em dias. Então, mesmo que seja uma pessoa pequena, mesmo que ela não esteja formalizada, hoje, com a disponibilidade do CPF, dos dados, tu consegue fazer uma pesquisa prévia para saber onde tu tá pisando. Porque dessa maneira, tu já afasta aquele cara que tá chegando, tentando pegar a tua obra para salvar outras. Sim. Tu já consegue mitigar o risco. Então, esse profissional, ele vai te entregar, tu vai decidir se tu vai contratar um parecer, uma avaliação, alguma coisa, dependendo, até o contador pode te dar suporte nesse sentido. Porque certo? a indicação, ela é muito volátil no sentido do seguinte, por exemplo, vou te indicar o meu pedreiro mas ele fez a minha casa 2 anos atrás. Ficou muito bem feito, deu tudo certo. Só que, cara, pode ter acontecido muito BO nesses 2 anos. Inclusive da obra antiga, da outra obra. Então, daqui a pouco, nesse período de 1 ano, 12 meses, 24 meses, deu um monte de coisa errada e esse cara já tá, né, à beira do precipício, né? Exatamente. Ele está só procurando alguém para se abraçar e te levar junto. Na verdade, é um último suspiro que ele busca. E a gente vê muito, assim, principalmente eu que tem algumas pessoas que... Principalmente quem constrói para vender, tá? Uhum. O pessoal tem algumas pessoas que eu tenho mentoria, que a gente ensina, e a parte toda de execução e como fazer, né? Uhum. E os caras, fiz a minha primeira obra e, né, dividi com o empreiteiro, me indicaram o cara era muito bom, só que, tipo, chegou na hora, o cara tava enforcado e eu tive que bancar tudo, aí não consegui terminar a obra e tal, né? Tipo, só pela confiança, o cara não foi buscar, né, minimamente, né? Vamos ver, vamos dar uma mexida, porque tá muito fácil. Em 20 minutos o cara puxa todo um histórico ali, né? E assim, né? Claro que tu tem como te proteger, tu vai diluindo os pagamentos no decorrer da obra, respeitando um cronograma, mas tu sabes que nem sempre, né? Eu diria que na maioria das vezes não se respeita o cronograma, né? Sim. E a obra tem uma série de
não são, me faltou a palavra agora, mas coisas que a gente não imagina que venham a ocorrer, né? Imprevistos. Muito obrigado. Por falar em imprevisto, aproveitando esse gancho, coisas que a gente não prevê. Porque a obra não é só contratar o empreiteiro, ter uma ideia do material que eu vou colocar, separar uma reserva técnica e tá tudo certo, né? Tem muita coisa por trás que chega lá no final e quebra o pessoal. Principalmente quem constrói para vender, o Rafael vai poder falar muito bem, tipo, o pessoal, vou fazer uma casa para vender de 500 mil, vou vender a 700, vou ganhar 200 mil, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Primeiro que para tu fazer alguma coisa para vender, a tua cadeia de fornecedores tem que estar extremamente alinhada. Porque o preço da casa do mercado é o mesmo. Eu vejo o teu lucro na tua economia. Muitos caras vendendo curso, vendendo mentoria. Cara, tu vai ficar rico. Cara, não é assim. Não. Entende? E o que eu percebo, assim, os caras vendem muito curso, muita assessoria, muita consultoria, mas eles não te ensinam a fazer. Eles te ajudam, mas eles não te ensinam, né? Eles te pescam junto contigo, mas não te ensinam a pescar. Para que tu fique dependente desses caras a vida toda. Ou às vezes eles nem sabem pescar, né? Também, e é o que eu falo pra galera, o pessoal que faz assessoria comigo, cara, mas tu vai fazer pra mim? Não, eu vou te ensinar a fazer, porque tu vai passar esse período comigo, velho, tu vai voar sozinho. Tu tem que sair desse acompanhamento, eu vou te pegar pela mão, nós vamos caminhar até certo ponto junto e depois tu vai caminhar sozinho. Né? Porque pra galera ir se desenvolvendo, né? É que tem muita gente que só reproduz modelo, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Não existe um entendimento prévio. Eu fiz uma especialização na área de construção civil e a teoria era maravilhosa. Fazer qualquer pergunta, tá, e a prática? Isso aqui, eu tenho tal coisa, eu tenho 5 casas, 6 casas, tô fazendo um empreendimento de 10 unidades aqui, minha casa, minha vida, fora minha casa. O pessoal trava. É difícil tu ter uma mentoria prática do dia a dia, do que tu vai enfrentar ali. Sim. A maioria do pessoal, tanto na questão acadêmica, quanto em curso, enfim, em mentorias em geral, a grande maioria do pessoal pega a teoria. Sim. A prática do dia a dia ali, que é onde tu vai penar, que é onde o percentual do teu lucro vai embora, dificilmente tem alguém que te auxilie nisso aí. E, tipo, cara, eu pego assim, ó, eu tenho alguns engenheiros que eu assessoro, assim, que a galera, os caras tem MBA, tem 10, 12, 15 anos, 1000 especializações, os caras fazem projetos absurdos, assim, muito bons, só que os caras têm a trava da rua, de, tipo, botou o pé no barro lá, ele não, e principalmente comunicação, né, porque a forma que tu fala, por exemplo, se você começar a falar tecnicamente da parte jurídica que nós vamos ficar blá 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 ou escassachê, né? Então, cara, esse é o grande BO, é o que eu falo pro pessoal. Cara, vocês têm que aprender a se comunicar com as pessoas. Porque a comunicação tem vários níveis de comunicação e o pessoal não consegue transmitir esse conhecimento. Aí chega, o pessoal não me entende. Porque questão, né? Então, esse dia a dia de tu conseguir transmitir, explicar, é que a faculdade não te ensina, isso aí é só na prática. É a prática. O pessoal é dia a dia, né? O que vem ocorrendo também, na verdade, né, é uma grande dificuldade de aliar o acadêmico ao prático, né? Com certeza. Porque o conhecimento técnico tá ali, tá muito forte, só que tu não tens a vivência, consequentemente, para implementar isso, são outros 500. É know-how, né? É know-how. Exato. Não tem. Só a experiência vai te E dar pra isso. fazer dinheiro numa incorporação, é só na segunda, provavelmente, porque na primeira tu vai passar trancos e barrancos. E tu só vai ver na hora que tu for vender, porque a tua expectativa de lucro é uma. Agora, os custos que tu acumulou e depois que tu finalizou a tua obra ainda, pode ter problema de manutenção, problema de, enfim, rachadura, manutenção do lugar, a garantia. Pode ter problema trabalhista que só vai aparecer depois. Exato. Tu pode perceber que o teu custo foi bem maior do que tu te planejou, ou que o preço de venda que tu estimou já não é mais aquilo. Aí tu já começa... se tu te empenhar, né? Se tu tiver feito parte daquela construção, né? Tem uma coisa que tu ser um investidor, botar o dinheiro e no primeiro dia com o terreno vazio voltar com a casa pronta. Isso é uma coisa. Outra coisa é tu fazer aquilo do teu negócio. Tem que estar o dia inteiro naquilo. Tem que estar respirando aquilo pra tu saber onde é energia. Pra tu saber onde é que tá o custo daquilo. Porque o teu lucro é a diferença entre o teu custo e o preço de venda. Não adianta tu vender caro, mas construir caro também. Sem falar que muitas vezes, né, essa questão que ele colocou da garantia é perfeita. Não se computa no preço o risco futuro, porque a construtora ela é responsável
pelos vícios do imóvel, dependendo do que ocorre. Até 5 anos tu pode responder em cima disso. Isso muitas vezes não está computado no preço. Bom, foi muito bom falar nisso, principalmente porque criou uma generalização no mercado que o construtor tem que dar 5 anos de garantia para tudo, né? E não é assim, né? Tem alguns atributos lá que o Código Civil fala que tem responsabilidades estruturais, mas não são todos os itens da obra que são obrigatoriamente 5 anos de garantia. Não, tu vai trabalhar principalmente com critério estrutural. Isso. E tem outra coisa que é muito forte nos processos e que é a importância de estar bem equipado com profissionais, que hoje se trabalha muito na questão do laudo. O laudo, a perícia, o julgador vai avaliar muito isso nesse sentido. Sim. Por isso a importância da empresa estar estruturada e preparada. Dependendo do tamanho do empreendimento, quem é que tu vai buscar nesse sentido? Rafa, a gente falou ali da questão dos custos extras, né? Tu consegue explicar pra galera, então, porque principalmente quem vai fazer custo para venda e quem tá construindo a sua própria casa, né? Terminei a obra hoje, tá? Tá pronta, fechou, gastei um pouquinho mais, tô com a casa pronta. O que eu tenho de custo a mais? Se tu for uma pessoa física ali que tá construindo a tua própria casa diretamente, e diretamente eu quero dizer com os próprios recursos, porque se tu for fazer um financiamento, tu vai ter que contratar uma empresa e essa empresa que vai fazer os recolhimentos para ti. Agora, se tu tiver tu próprio construindo a tua própria casa, fazendo a contratação direta com teus próprios recursos, sem depender de financiamento imobiliário, primeiro que normalmente tu vai optar normalmente você opta pelo menor custo, né? Então, dificilmente tu vai fazer a contratação em carteira, recolhimentos prévios. Mas o que tu precisa ter? Tu precisa ter o projeto aprovado na prefeitura. Isso necessariamente tu vai ter que contratar um engenheiro, ele vai ter que fazer as aprovações da prefeitura, até porque senão tu bota um tapume ali na frente essa semana e semana que vem a tua obra tá parada. Sim. Mas depois que teu projeto tá aprovado, já finalizou a tua obra, lá no final, tu tem os recolhimentos de INSS que tu tem que fazer pra obra, que uma coisa muito importante é que quando tu aprova o teu projeto na prefeitura, eu não sei há quanto tempo, mas não faz muito, uns 2, 5 anos, eu chutaria. Quando tu faz a tua aprovação de projeto na prefeitura, a prefeitura já vai lá informar o leão que existe uma obra em execução. No teu nome. No teu nome. Que é a CNO. Que é o CNO, isso aí. Exato. Então, frente a isso, já tem 2 obrigações. Tá, só pra ilustrar pra galera, CNO é Cadastro Nacional de Obras, né? Isso aí. Isso. Isso aí. Substituiu o antigo... Tinha uma definição anterior. Eu não lembro, eu já sou da... Mas tinha uma definição anterior para isso. Sim, mas eu não substituído. Eu não me recordo também. Já não é mais útil, já deletou da pasta temporária lá. E isso antes era feito manual, né? Hoje já é automático. Aprovou, 30 dias tá na Receita. saiu o alvará, tá na Receita Federal. Não precisa nem de alvará. Tu aprovou o projeto, não fez nada na obra. No mês seguinte tá lá no site da Receita Federal. Só te esperando. Que beleza. Projeto aprovado, metragem quadrada, tipo de construção. O leão tá só te esperando. É uma ferramenta que eles criaram, né, em razão da prescrição do risco, né? Porque como o pessoal muitas vezes fazia, deixava de recolher o imposto em cima disso, precluía o prazo do governo fazer a cobrança. Então não, agora eles têm a maneira. Então, mesmo que a tua obra não esteja concluída, por praxe, eles vão te informar antes desses 5 anos, eles vão te mandar uma notificação para interromper esse prazo. E aí tu vai ter que fazer a informação. Não, ela não foi concluída, né? Fazer alguma justificativa para não ter que recolher o imposto. Tu tem as obras, pode também não aprovar o projeto, né? A prefeitura, só que aí se tu começar a obra, tu pode ser embargado. Aí tu vai ter que fazer aprovação. Agora, o único jeito de tu evitar isso seria não aprovar o projeto, mas aí tu corre diversos riscos com isso, né? Sem chance, né? Mas a prefeitura te carimbou o projeto, no final do mês seguinte já tá na Receita te esperando pra tu fazer a tua contribuição. Então terminamos a obra, tá prontinha. Tu vai ter INSS sobre o custo da obra. E ISS, que é o imposto da prefeitura. ISS é da prefeitura, que é um imposto sobre serviço, que vai ser em cima da avaliação da prefeitura, normalmente. Tu até pode questionar isso aí, mas vai dar um trabalho. A prefeitura que diz, ó, a tua casa... Não, a minha casa vale só que não, a tua casa vale 1 milhão, tua né? casa vale 1 milhão, não, mas eu gastei 500 mil. Tá bom, me traz as notas fiscais de em tudo. teu nome, com o endereço de entrega no terreno. E melhor ainda, me traz os comprovantes de pagamento que tu contratou o pessoal e os recolhimentos de INSS que tu fez. Durante a obra, né? Amigo, porque o certo é fazer o recolhimento do INSS todo mensal, né? E não só no final, né? Quando tu faz a contratação no decorrer da obra. É que se tu vai contratar alguém por carteira assinada ou diretamente, quando tu faz o registro da obra na prefeitura e tu tem o CNO, tu faz o recolhimento de INSS do pessoal direto naquele CNO. Já vai automático. Então já vai automático. Então tu consegue deduzir essas contribuições. Mas no final tu sempre vai ter um saldo para pagar. Sim. Sempre vai ter um saldo.
Porque eles fazem a oferição final, né? Uhum. Dentro do sistema. Então, muita gente ou não registra o projeto. Antigamente, simplesmente não regularizava, né? Ó, se vai teria probabilidade de fazer se fosse pra ti, né? Uma casa. Mas Sim, se, pra ti. vamos partir do princípio que se for pra venda, não tem choro. Tem Não que tem fazer choro. todo o trâmite operacional. Todo Só precisa de habite, né? Sim. Porque Não. quem vai comprar vai ter Vai que vai financiar. financiar, Quem vai raramente. financiar vai ter que ter Vai habite. De cada 10, um vai ser recurso próprio, muito Exato. pouco. Muito pouco. Então, ou tu te adequa desde o início, ou tu tá fadado a Ao- ficar com os imóveis parados ali contigo. Sim. E normalmente é mais negócio para quem está construindo ali, vai recorrer à informalidade, porque vai ser mais barato, e vai ser mais barato no final tu fazer o cálculo de INSS, tanto da Receita Federal quanto da Prefeitura, de ISS, pelo teu custo geral. Porque, de novo, contratar alguém, os teus encargos são infinitos. É muito caro. Então, é mais negócio financeiramente arriscar e seguir na informalidade e fazer as contribuições pelas avaliações do que sair contratando. E mesmo que tu venha fazer uma impugnação ou que a prefeitura fizer de avaliação para ti, vale muito mais a pena tu ficar em esfera administrativa, menos que o volume a discrepância seja muito grande, do que tu entrar para uma discussão judicial onde tu só vai gastar mais recursos e perder mais tempo ainda. Então, E porque aí- a prefeitura talvez te cobre R$1.000 a mais de ISS. É. Tu vai contratar um advogado para reclamar de Não, R$1.000, tu vai pagar não. 3.000 de honorários para reclamar de E 1.000, não, né? enquanto isso tá parado, porque tu não tá podendo vender a obra, né? Um Exatamente. exemplo, né? Que quando é pra venda, né? Exatamente. Quando tempo é dinheiro, né? Exato. Tempo é Daqui dinheiro. a pouco Ainda mais- aparecer um cliente ali, mas eu tô discutindo, né? Não, o imóvel concluído, não alienado, ele tá te representando custo. E posterior a isso, então, aí a gente tem INSS e ISS. E o que mais? pro Para venda, né? Eu construí para vender, a casa tá pronta. Final, não, aí o INSS, o ISS e Isso aí seria para pessoa física. Se tu vai construir para vender, mas assim, ó, 99% da venda é pessoa física, viu? sim, quem constrói para revender. Venda física. Aí a gente tem Por quê? Porque o cara que juntou um dinheirinho, faz uma, vende, se capitaliza, faz outra, vende, se capitaliza. Se junta com o irmão, tio, primo, compra um terreno junto, vende. É assim. Sim. Aí a gente tem uma questão de regularidade também e de possibilidades. Na prática, quando tu vai construir para vender, não é uma construção, é uma incorporação, que é diferente de construção. Tu vai te formalizar, tu vai ter uma PJ, tu vai ter uma pessoa jurídica, tu vai ter uma construtora. Perfeito. O que uma construtora faz? Ela constrói, ela não vende imóveis. Uma construtora é uma prestadora de serviço que vende o serviço de construção civil, com material ou sem material. Ela pode se enquadrar no Simples Nacional, como pode entrar para o presumido e lucro real. O presumido e lucro real todo mundo pode se enquadrar. Mas a construtora, a construção civil, se enquadra no Simples Nacional. Perfeito. Se tu vai construir para vender, tu não é uma construtora, tu é uma incorporadora. Daí já é um passo a mais. Não é que um passo a mais, é uma coisa diferente. Tu pode ser uma incorporadora e construtora. Tu pode incorporar e construir. Tu pode fazer os dois juntos. A questão é que tu não pode construir para vender. Tu pode construir para vender, mas tua tributação vai ser imensa. Porque as alíquotas de imposto que tu paga é em relação à tua atividade fim, que está registrada. Qualquer empresa pode fazer qualquer coisa. Só que se Então, tu faz alguma coisa que não é tua atividade, tu paga um grande rio de sacada, imposto. então, se quem já fez uma, duas e já tem o caminho, já aprendeu como fazer, é partir para a parte de incorporação, então, realmente. Seria partir para a parte de corporação, porque tu tem vantagens tributárias grandes na incorporadora. Se tu vai fazer como pessoa física, tu vai acabar caindo na tabela de imposto de renda, ali, ganho de capital. Tu vai comprar o teu terreno, pagou 100 mil no terreno, vai vender várias casas, o teu VGV final, o teu valor de venda final vai dar 1 milhão. Tu vai pagar sobre a diferença, 900 mil, 1 milhão menos 100 mil, 900 mil vezes 15%. CREO no final do mês. Então, é muito caro. A incorporadora, ela não entra no Simples Nacional, ela vai direto para o lucro presumido. Tu vai ter um pouco de gastos ali adicionais com o contador, porque o contador vai te cobrar um pouco mais caro. Mas tu vai pagar sobre o bruto, que é, em vez de 15%, vai dar ali uns 6%, eu acredito. 6,33, Deixa eu eu acho. puxar minha colinha aqui, que agora tu me... 6,33, não é? Acho que é isso aí, 6,33. É. Mas é 6,73. muita diferença. É muita É muita diferença. diferença. É muita diferença. É claro, tu vai ter que fazer o cálculo, né, em cima da diferença que tu vai aplicar na pessoa física
que ele não vai incidir sobre a totalidade, Uhum. e enquanto na incorporação tu vai trabalhar sobre o valor bruto daí. Aí não interessa a diferença, é Mas o total da venda. Olha que baita informação, né? Eu até nem tinha esses números. Eu achei que era quase. Eu achei que valeria a pena só para quem fazia em larga escala. Mas olha que interessante, pessoal. Olha a diferença de imposto, porque tem muito pessoal que faz bastante, já tá mais avançado, né? Então já precisa pensar nisso, é uma baita de uma sacada, assim, já trazer para uma incorporadora, já ir se estruturando, né? Ah, mas eu não tenho recurso. Bom, vai montando, vai modelando, vai estruturando, para que de repente no segundo, no terceiro projeto já comece a ter rentabilidade maior, né? O que é importante? A incorporadora, a PJ, ela tem que ser a proprietária do terreno. Então, quando tu vai fazer a aquisição do legal. terreno... Eu não posso ter um incorporador no teu nome. Eu ser o incorporador e tá construindo no teu terreno, por exemplo. Existem algumas possibilidades de fazer isso, só que tu vai ter problema na venda ainda. Uhum. Para tu conseguir vender isso e financiado direitinho, bonitinho... Vai dar uma bagunça Vai no dar uma registro de bagunça. imóveis e tal. Então, o ideal seria tu fazer a transferência desse terreno para PJ. Tu vai pagar o ITBI Na local operação, da transferência, que normalmente é um imposto municipal que vai de 2% a 3%. Aí tu pega e transfere esse terreno da pessoa física para a pessoa jurídica, que tá dentro da incorporadora. Essa pessoa, se não for tu, é um sócio. Sim. Então, essa pessoa, tu pode fazer um contrato de permuta, Legal. permutando lotes futuros, residências futuras, patrimônios futuros. Pô, abre muitas mais possibilidades, né, de negócio, né? Sim, normalmente eles trabalham ou com permuta de área construída ou em número de lotes. Tu tem liberdade para fazer nesse sentido, né? Ou se for alguma coisa muito grande, a pessoa pode entrar. Aí tu pode abrir uma empresa nova, uma incorporadora, uma SPE com um propósito específico, que é uma empresa com o objetivo de fazer aquela incorporação. Olha, tô abrindo uma empresa, tô abrindo uma incorporadora com o objetivo de incorporar esse imóvel. Depois que vendeu tudo, a empresa fecha. Exato, é uma empresa com tempo determinado, com tempo contado. Sim. Atingiu o objetivo dela, ela acessa. Faz aí os lançamentos tributários finais. E aí a pessoa que está entrando como sócio, ela pode entrar diretamente como sócia lá dentro, Uhum. ou pode entrar como sócio oculta também, que é um outro jeito. Tem um leque grande. Mas aí é uma coisa maior, né? Voltando à questão de incorporação, o interessante de tu fazer tudo em nome da incorporadora é o futuro, é o financiamento. Porque tu vai conseguir, o teu leque com o banco vai ser muito melhor. Porque ainda dentro da incorporadora, tu vai ter essa tributação de 6,7 sobre o bruto. Só que ainda tu consegue tu consegue utilizar o patrimônio de afetação, tu consegue afetar só aquela obra. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho a obra X. Eu consigo criar o patrimônio de afetação da obra X. Então, tudo que acontecer na obra X vai ficar na obra X. Tipo, tudo que fica em Vegas, morre em Vegas. É mais ou menos isso. Isso é uma maneira de proteção importante, tá? Quando existe, tu tá trabalhando com uma construtora, tu tá avaliando o risco em cima daquela operação, ela é uma construtora, digamos, que já tenha um certo passivo, pode ser tributário, trabalhista, mas que ainda não está consolidado em condenação definitiva, tá? Não existem impedimentos. Então, o que se faz nesse sentido para proteger? O patrimônio de afetação que o Rafael falou é uma segurança, ou seja, também um chamariz maior para essa obra, para esse empreendimento, porque os problemas externos não vão afetar ela, porque ela já tem aquele patrimônio dela vinculado, garantido para aquela obra, para aquela operação, ou seja, aquele patrimônio está ali para sanar aquelas pendências. Problemas externos, em tese, né, não havendo nenhum tipo de falha ou vício na hora que tu for constituir esse patrimônio, não vão atingir essa operação, consequentemente, teu peixe que pega preço. Por exemplo, tem obra X e tem obra Y. Se eu faço um patrimônio de afetação na obra X, tudo que tá aquilo lá vira uma coisa separada. Então, problemas da obra Y não vão afetar a obra X. Exato. Tu protege todo o teu patrimônio. Tu protege todo o teu patrimônio lá dentro. Olha aí, olha a dica. Olha a dica. E isso é bom pro banco. Exato. Porque diminui o risco, tu tira o risco da empresa e fica só com o risco do empreendimento. Claro, facilita muito. Então, o banco vê isso com bons olhos e te facilita. Ele te reduz um pouco os juros na venda dessa obra X. Ou seja, tu pontua com o banco e com o teu consumidor final. Olha que interessante, galera. Por isso que eu tenho falado. Olha como é importante quando tu vai conversar coisas importantes, né, com quem tem experiência, com quem já fez e já viveu aquilo ali. E certamente, Rafael, quando tu teve construtora, tu fez de formas diferentes. Se hoje fosse abrir a construtora hoje, faria totalmente... Não teria 1% dos problemas que tu teve na época. Na realidade, eu não tive nenhum mentor, né? Eu aprendi na levando no lombo. No braço. No braço.
Então, e ainda, se tu vai construir na Minha Casa Minha Vida, tu ainda tem faixas tributárias reduzidas ainda. Então, se tu vai fazer... Agora, de cabeça, eu não vou me lembrar. Mas o que é mais importante é o seguinte, olha quantas possibilidades a gente levantou agora, né? De melhorar a tua rentabilidade, de te proteger juridicamente. E eu vejo a galera ainda fazendo as coisas da Bangu, entende? Só começa, faz, tipo o beat, como a gente fala aqui no Sul. E era isso, entendeu? E aí lá no fundo, lá no final, quando chegou, putz, e agora? Entendeu? E veja que isso tudo a gente está debatendo aqui. Veja que nós estamos aqui, não sei há quanto tempo, mas 1 hora no máximo, é o tempo que ele poderia buscar um profissional para se aconselhar nesse sentido, para só dar o próximo passo devidamente embasado com o que ele precisa para saber calcular seu risco. É muito legal isso. E se esse é o teu negócio, tu fazer uma incorporadora, fazer tudo isso nesses moldes que a gente comentou, possibilita tu escalar o teu negócio. Porque na hora que tu lançou o empreendimento X, fez teu patrimônio de afetação, tu já pode... Aliás, já é interessante tu pré-aprovar esse empreendimento com o banco, né? Uhum. Então, antes de começar a construir, tu já vai no banco, olha, eu tenho isso aqui, tem esse projeto, vamos negociar, vamos ver o que eu preciso ajeitar ou não, porque eu já quero vender financiado isso aqui. Então, tu já pode começar a vender na planta aquele imóvel X, aquele empreendimento X, com o crédito pré-aprovado. No final das contas, só depois que tu entregar que o banco vai dar o veredito ou não. E isso é uma questão importante, tá? Nós já vivenciamos cenários, inclusive eu eu fui, independente de profissional, eu fui parte num cenário desse, onde a empresa presumiu que já estava a incorporadora devidamente alinhada com o banco com financiamento pré-aprovado, e já começou a se movimentar antes, claro, já havia registrado a incorporação, para fazer a alienação das unidades autônomas. Colocou a venda e começou a formalizar contratos particulares com os interessados. O que aconteceu? Como não havia sido assinada a aprovação prévia junto ao banco, eles não conseguiram em determinado momento. O que isso acarretou de custo? As sanções dos contratos particulares previamente alinhados. Porque, por praxe, né, um contrato nesse sentido vai ter uma cláusula penal, uma multa de 10% a 20%, ou vai estar vinculado ao quantum já foi pago dentro do operador. E um erro bobo, né? Pô. Exato. E aí, na verdade, tu nem partiu e já está com vamos tomar por base os 10%. Tu já está com um prejuízo de 10% das unidades alienadas. Já comeu 10% do teu lucro. Já foi. E nem começou. Exato. E daqui a pouco tu acumula erros e tu tem uma obra aí de 3, 4 anos que tu já sabe que tu não vai ganhar nada. Tu vai ter que trabalhar pra não ter prejuízo. É exatamente isso, para mitigar o prejuízo. E é aí que agora tem um lance que o pessoal vem falando muito, a gente vem tal de holding imobiliário. O que seria? O que é esse holding? A holding é uma... Na realidade, nós temos 2 casos aqui. A holding, esse nome ele se popularizou muito nos últimos 1, 2 anos aí. A holding em si, ela é uma atividade jurídica. Uhum. A holding é uma empresa que detém outras. É um CNAE. Uhum. Basicamente é um CNAE dentro da empresa. Uma corporação. Exatamente. O que muda para holding patrimonial, holding familiares, é a teoria de holding aplicada à proteção patrimonial. E planejamento sucessório. Então, dentro dessa estrutura, a gente consegue fazer uma proteção desse patrimônio. O que seria isso aí? Tá, então, deixa eu só ver se eu entendi o gancho. Então, a holding, hoje eu já estou bem estruturado, tenho vários imóveis, aí parte-se de pensar para a holding, é isso? Não necessariamente, porque na verdade tu pode estar capitalizado já pensando em constituir patrimônio imobiliário e já preparar a estrutura antes para que tu tenha economia tributária em cima disso. Na verdade, depende da tua intenção. Isso que a gente fala de planejamento e organização patrimonial nesse sentido, e a utilização da holding, ela é um mecanismo também de otimização tributária. Tá? Tu vais trabalhar com locação, tu vai trabalhar com a construção, tu vai trabalhar dentro de uma linha, o que se faz? Se instrumentaliza uma estrutura separada para que tu tenha o máximo ganho tributário em cada uma das operações que tu desenvolve, ao mesmo tempo que tu protege o teu patrimônio, que foi o que o Rafael falou. Porque a PJ, ela te possibilita um leque quase infinito de ações e proteções. A holding patrimonial, ela é a estruturação de holding patrimonial e familiar, ela é um mecanismo de sucessão. Tu
tem o início ali é tu fazer a sucessão do patriarca para os seus filhos. Tu faz essa estruturação em vida. É um mecanismo de transferência de patrimônio de quem construiu o patrimônio para os seus sucessores e seus herdeiros. Isso aí é um dos usos. Então, tu já alinha tudo em vida. Tu já programa como tu quer, do jeito que tu quer, para quem que tu quer deixar e como que tu quer que isso seja organizado. Isso é a estruturação de uma holding familiar. É a sucessão dos bens. E tu tem total liberdade, né, de organizar essa estrutura para que ela siga, né, pelo menos enquanto tu estás na gestão, os teus padrões, os teus valores, o teu alinhamento. Só que isso é uma estruturação via pessoas jurídicas. E pessoas jurídicas, tu consegue utilizar essa estruturação, a depender do teu objetivo final, para redução tributária. Que nem a gente comentou agora. Se tu vai fazer uma incorporação, tu consegue utilizar uma PJ para fazer essa venda. Como tu consegue utilizar outras PJs para gerenciar essa PJ que vai fazer a venda. Por exemplo, tu vai fazer um prédio comercial ou um pavilhão e tu vai fazer a locação, é mais interessante ter pessoas jurídicas que vão gerenciar isso aí, não a pessoa física. Por exemplo, eu vou fazer usar um exemplo prático. Vamos fazer um pavilhão para vender. Perfeito. Eu vou criar uma incorporadora, vou botar o terreno lá dentro, vou construir, vou vender, vou tributar lá dentro. Perfeito. Distribuir o lucro, incorporador fechou. Tá, mas eu não quero vender esse pavilhão, eu quero alugar. Vou fazer locação disso aí. Então tá. Então tu não vai fazer uma incorporadora. Tu vai abrir uma PJ de atividade imobiliária com locação de imóveis próprios. Então, essa empresa vai ter o terreno dentro dela, vai fazer a construção, vai fazer todo esse processo de construção, aprovação, projeto, e vai ficar com o imóvel lá dentro. E essa pessoa jurídica que vai explorar essa locação. Então, tudo tu utiliza dentro da PJ. Se essa empresa estiver dentro da tua estrutura de sucessão familiar, de estrutura de holding familiar, todo esse dinheiro que essa PJ, todo o patrimônio que essa PJ girar, já vai ser destinado aos teus herdeiros, porque tu já fez tudo isso dentro de uma estrutura. Fica tudo pronto. Fica tudo pré-pronto. Pessoal. Liberdade. Então, o teu leque é muito grande. E isso não é algo comum, né? Não. O pessoal não se programa pra isso, né? Não. Porque o que eu mais vejo falar é aquela briga de inventário, né? Os troncos principalmente famílias grandes, né? Você sabe, você vem de família grande. Daí tem aquele mundaréu de imóvel, ou tem 1, 2... Porque se tu tiver 1 ou 10, a dor de cabeça é a mesma. É a mesma. Basta ter um herdeiro conflitante. Inventário é muito bom para uma pessoa, para o advogado. Porque os honorários são mais caros, tu pode constantemente ficar... Quanto mais briga tiver, mais tu consegue aumentar os honorários. Sim, porque é tempo, daí tu fica ali, fica debatendo. O genitor vem a falecer, perfeito. Vamos fazer o inventário? Vamos. Vamos brigar? Vamos brigar. Então tá, vamos pro judiciário. Né? Esse negócio vai demorar quanto tempo? O judiciário é rapidinho no Brasil, tudo se resolve muito rápido. De inventário. Então ali, 5, 10, 15, 20 anos, o teu inventário tá resolvido. 20 anos no inventário? Mais. A gente tem um de 40. Mais. Sério? Sim, é A porque gente acontece. Nós somos os quartos advogados, porque os outros 3 morreram. Já. Os 3 advogados morreram, é verdade. Meu advogado morreu. É verdade. Eles esse começaram cenário é maravilhoso. Começaram a fazer o inventário do pai e estão fazendo o inventário do bisavô. Porque esse é um problema. O que acontece? As pessoas vão deixando passar, vai acumulando. Nesse meio tempo, em razão das brigas, um dos herdeiros vem a falecer, então no lugar dele já tem que fazer os seus filhos e tu já tem que preparar também o inventário desta pessoa que veio a falecer, que vai receber o patrimônio do seu genitor, que já estava rolando. Então é uma bola de neve. Vai só aumentando. Então, Pra teres uma ideia, até pouco tempo atrás, por ocasião do trabalho, eu tive de ter acesso ao processo que envolvia ainda o pagamento das indenizações do aeroporto de Porto Alegre. Nossa. Eu não vou falar a data exata, porque eu não vou lembrar. Eu tenho na minha cabeça 74, mas eu acredito que não é. Mas existiam até 5... Eu tive acesso a esse processo em 2021. Ainda existiam pessoas pendentes de indenização por problemas de inventário. Porque assim, o inventário, ele é necessário, né? Um dia a gente vai morrer. Então, de qualquer jeito, o nosso patrimônio vai para os nossos herdeiros ou sucessores. O inventário, dentro das possibilidades que a gente tem, se tudo der muito certo no inventário, der muito certo lá dentro, tu já é a estrutura que tu vai pagar o máximo possível de imposto. Tu vai ter a maior alíquota tributária lá dentro. Não tem por que não fazer, então, não tem por que não fazer. Sucessório. Não tem. Isso aí é só o imposto. Tu vai ter o máximo, aí depois disso tu vai ter custas com tabelionato, com registro de imóveis, que também vão ser altas. Outro problema vai ser o engessamento do teu patrimônio. Porque quando tu é vivo, eu tenho 10 casas.
Eu posso destinar essas 10... Tem algumas regrinhas aí dentro, Claro. mas eu posso destinar essas casas para os herdeiros que eu quiser. Quero deixar a casa de Capão para um, a casa de Porto Alegre para outro. Se deixar em vida, não tem o que debater, é isso? Não. Não. Não existe a venda. Sim, 90% que não. Mas em preenchidos, grande suma, não. se for bem feito, vamos Se for dizer bem assim, feito, não há. Então, tu consegue fazer essa destinação para quem tu quer. Isso quer dizer, tem um herdeiro ingrato lá que eu quero deixar o mínimo possível. Consegue. Eu gosto mais de um filho, quero deixar o máximo possível para ele, quero deixar a maioria. Consegue. Tu tem esse jogo. Tu vai sempre respeitar os limites que a lei te dá. Agora, se tu vai para inventário, é conforme a lei. Tu tem 2 filhos, é metade para cada um. Tu tem 3, divide em 3. Tu tem 4, divide em 4. Isso sem falar nas diferentes interpretações em caso de litígio de quanto vale cada bem, né? E aí uma grande sacada. Por que o pessoal não faz isso? Por desinformação? Porque Eu acredito que porque existe custo? uma mística muito grande, porque ela também vai para a questão da incorporadora lá que a gente falou. Tudo, na verdade, deveria se resumir a uma análise de custo para o cenário. Não é um bicho de 7 cabeças. É O análise pessoal- de mercado, então. Exato. O pessoal vai pensar o seguinte: eu não tenho tamanho para construir uma incorporadora. Uhum. Quando o Rafael passou, que a diferença principal vai ocorrer na questão contábil. E no Tu vai tipo de gastar- atividade que tu tu vai vai gastar mais fazer. com o contador. Esse é o custo que tu vai ter a É, mais. tu tendo o conhecimento, tu tendo o profissional que vai te dar o suporte técnico para fazer isso, essa é a principal diferença. Porque hoje tem escritórios especializados nisso. Tem. Os caras só fazem Tem. essa planejamento sucessório, só fazem essa parte contábil. A grande mística é: eu não tenho tamanho para isso. Não, eu tenho poucos bens, eu tenho 4, 5 bens, 4, 5 imóveis, eu tenho coisas que não me parecem ter relevância suficiente para isso. Lá no final, quando for fazer Tem. inventário, imposto e... Tem. Só que tudo isso vai ser a tua perda patrimonial futura. No inventário ali, se tudo der certo, se ninguém brigar por dinheiro, que é muito difícil acontecer, né? Se as pessoas brigar por dinheiro. Mas o dinheiro nunca aparece, o dinheiro some, né? Exato. Se as pessoas... Na realidade, o dinheiro até aparece, mas agora se eles brigarem por dinheiro, o dinheiro some. É verdade. Porque se tudo der muito certo, tu vai ter uma perda patrimonial ali de uns 10, 12%. Nossa. Se tem um milhão a receber no inventário, tu vai deixar uns 100, 120 mil pelo caminho, entre imposto, custo, advogado. É. Isso se tudo der certo, né? Se tudo der muito certo. Tudo depende também da quantidade de bens envolvidos, se existe uma necessidade de regularização prévia, porque, né, de novo a gente volta em outro problema que nós comentamos antes, né? As pessoas... Existe um passivo muito grande de regularização patrimonial, né? O inventário só sai se os imóveis todos forem regulares ainda, tem mais isso. Tem que estar tudo Tu não- certinho. Tu não consegue registrar Tem que tá tudo depois. certinho. Não. Ah, que beleza. Nós temos Por alguns... isso que leva 20 anos, então. Até registrar, regularizar. Tudo Porque é custo. Às vezes, né, quando faz isso em vida, tu consegue dar um jeitinho, às vezes, né? Sim, ajusta. E Tem. tu tem tempo pra isso, né? Tem tempo. E tu Tem consegue- tempo hábil. E a pessoa tá viva, né? A Sim. pessoa, ela própria se ajuda. E tu consegue ter uns jeitinhos ali no meio. Desenrola, né? Tu consegue desenrolar. É. Agora, se a pessoa já faleceu, tá tudo em nome de quem já não tá mais aqui, e tu tem ali 2, 3, 5 pessoas se batendo, aí tudo Lascou. fica mais difícil. Porque o Joãozinho lá acha que a Mariazinha tá recebendo 10 reais a mais. Não, eu quero esses 10 reais. Aí tu vai lá pro judiciário, o judiciário vai pedir um avaliador, vai pedir um perito, que vai ver que tem uma casa em cima, aí tu vai ter que aprovar o projeto, vai ter que regularizar o INSS, o ISS, vai lá pra dentro, nesse meio tempo tu vai ter que pagar a custa, mas ninguém tem dinheiro, então tu vai ter que leiloar um imóvel pra poder pagar as custas judiciais, pra poder pagar o leiloeiro, aí tu já tinha 10 imóveis, agora tu já tem 9 imóveis, e aí já perdeu um imóvel no meio. Essa bagunça Então, toda, só com o planejamento sucessório resolveria. Sem dúvida. Resolveria. Porque tu Sem faz tudo em dúvida. vida. Fica tudo em vida. Depois... O cenário final de um bom planejamento sucessório é que quando tu vem a falecer, tá tudo resolvido. No máximo, para inventário, vai tua conta bancária. Aí se faz o ato de inventário meramente para fins de encerramento, vamos dizer assim, da vida fiscal daquela pessoa. Tu vai indicar se ficou dívida, se ficou alguma coisa, né? Na verdade, tu zera tudo ali, encerra a declaração do imposto de renda e a vida que segue. E o que em relação ao planejamento sucessório, existem as holdings, mas existe também a doação em vida. O que muda drasticamente para as duas? A doação em vida ela é um mecanismo mais barato que o inventário. Hoje, né? Ele é bem Sim. mais caro que a hold. Ele é mais barato que o inventário. Tu transfere o teu patrimônio para os teus filhos. E normalmente tu fica com usufruto vitalício. O que é o usufruto? O usufruto é o teu direito de uso. O teu filho tem a propriedade, a nua propriedade, mas ele não pode fazer nada com aquilo. Tu que vai utilizar, tu que vai morar, tu que vai alugar, tua Os alocação. frutos são todos teus. Sim. Todos os frutos são teus. O que é o problema disso? Tu não pode vender. Não. Porque se tu vender,
Primeiro que tem que todo mundo assinar. O proprietário tem que assinar Uhum. e o usufrutuário tem que assinar. Na realidade, o usufrutuário não precisa assinar. A propriedade pode ser vendida a um terceiro. Uhum. Só que esse terceiro vai comprar com usufruto. Quem é que vai comprar um imóvel que não pode usar? A não ser que a pessoa esteja com 115 anos lá, né? Sim. Tu já tenha uma expectativa de uso. Mas se tu for vender esse imóvel que tu doou, o dinheiro já não é mais teu. É do proprietário, que é o teu filho. Então tu perde o acesso a essa possibilidade. Dentro de uma estrutura de holding familiar, como a gente utiliza camadas de empresas, o final da estrutura, o genitor continua com 100% do mando. Ele que manda em tudo. Sim. Como a gente utiliza a estrutura de empresas, o genitor ele não pode vender a empresa, porque são dos herdeiros. Uhum. Só que ele tem total gestão o que está lá dentro da empresa. Tu quer vender um imóvel, o imóvel não é do teu herdeiro, não é teu. O imóvel é da empresa. É da estrutura, é da empresa. Uhum. Então tu não pode vender a empresa, mas tu pode vender o imóvel. E aí, Então- se tu definiste que os frutos da empresa serão somente teus, esses frutos da venda, ou seja, o resultado da venda, é teu. Então, como tu tem a empresa lá dentro, tu continua operando. Ah. Tu doou um imóvel, tu não pode mais construir. Tu não pode mais... Tu até pode construir, mas tu não vai poder vender. Que legal. Se tu utiliza uma estruturação de holding familiar, tu transfere, tu consegue transferir o teu patrimônio e a tua operação lá pra dentro. Exato. Então tu continua com gestão, tu continua trabalhando, tu continua operando, tu continua desenvolvendo. Só que bem organizado Só que bem e bem organizado. estruturado. Tu quer te aposentar, tu te aposenta. Quer continuar, tu E continua. a qualquer Sim. momento tu pode, como é uma estrutura que tá vinculada à junta comercial, a qualquer momento tu pode alterar essa gestão. Uhum. Pode dizer, cansei. Meus filhos que assumam. Sim. Pronto. E pode escolher quem, né? Mas aí tá tudo Exato. pronto, né? Tá tudo bem organizado, Tudo redondinho, cada coisa no seu lugar, a parte tributária, tudo certo. E existem questões também dentro dessa estruturação que como a gente já falou, a gente consegue garantir que o genitor, que o patriarca, ele continue na gestão Na disso, gestão. continue recebendo os frutos, continue operando. Mas em relação aos herdeiros, tem uma coisa interessante que a gente consegue fazer, que depende do interesse de cada um também, né? Mas a gente consegue, por exemplo, forçar que os herdeiros continuem lá dentro. Uhum. Porque depois que tu vier a falecer, tudo é transferido dos herdeiros. Sim. Né? A tua figura já não existe mais. Então, eles têm total direito sobre aquilo. Uhum. Existem algumas maneiras da gente, primeiro, forçar que eles fiquem lá dentro. Onde é que isso é interessante? Quando tem algum filho pródigo ali que Aham. gasta mais do que o necessário, Da pá virada. da pá virada, tu consegue reter ele lá dentro Uhum. da empresa. Tu consegue excluir esse patrimônio tu consegue excluir que esse patrimônio seja afetado por bancos, por exemplo. Uhum. Tu consegue impedir que esse patrimônio seja dado em garantia. Que ele- Protege o Tu patrimônio. consegue Pra que proteger. Resumindo, protege pra que o rapazinho da pá virada não bote as coisas fora. Isso. Só tem uma coisa que é importante deixar claro, tá? Uhum. Antes disso tudo, nós estamos falando, existe um trabalho de análise de viabilidade prévia muito forte que deve ser elaborado. Sim, aí isso vem, velho, isso nós estamos falando. exato, Quanto mas tempo leva pra fazer um planejamento desse hoje? Vamos dizer, ó, o pessoal, alguém que tá assistindo aí, o pessoal tá assistindo e tá vendo. Bah, beleza, é bem o meu caso. Casou como uma luva esse episódio pra mim. Quanto tempo leva pra fazer esse planejamento sucessório? Pra gente fazer, pra gente botar no papel, Não, tipo assim, ó, hoje sentei aqui, fechei o contrato, quero executar. quero começar a fazer esse Para negócio. implementar a estrutura Isso, como um pra- todo. pra deixar Perfeito. Depende um pouco da localidade dos imóveis, que depende um pouco da prefeitura. Mas Médio. a prefeitura demora um pouco mais, um pouco menos. Uhum. Mas um ano e meio. Pô, é rápido. Mas assim, veja que isso também depende da modalidade a qual está sendo Sim, escolhida. Porque muitos casos chegam pra gente Mas é muito mais que o rápido. patrimônio não está preparado para isso. Sim, daí tem que estar considerando. Tô toda uma partindo da regularidade antes. predisposição que tá tudo certo, tudo Exato. regularizado, né? Dependendo da finalidade, um ano e meio que nem ele Mas- falou, mas dependendo da modalidade, pode chegar até 4 anos. Mas muito mais rápido do que esperar por um inventário, Não. né? Comparação. Outra coisa que, pelo menos ao meu ver, Uhum. essa estrutura de holding é extremamente útil. Não necessariamente nesse último exemplo, mas continuando nesse último exemplo, tu tem 10 imóveis, tá? Um exemplo, tem 10 imóveis. Tu mantém esses 10 imóveis dentro de uma estrutura. Tu tem um filho que presta. Esse filho vai fazer a gestão tu consegue deixar a gestão para esse filho. Uhum. Esse filho vai fazer a administração desses 10 imóveis. Ele não vai vender esses 10 imóveis. Ele vai Exato. botar para alugar, ele vai regirar esses 10 imóveis. Uhum. Ele vai cuidar desses 10 imóveis. Ele não vai deixar esses 10 imóveis se depreciar, que é um problema de um inventário. Tu bota um inventário judicial, quem é que cuida do imóvel se o imóvel não é de ninguém? Sim. Tu perde dinheiro com o tempo, o imóvel deprecia, Se some. destruir? Então, se está tudo dentro de uma estrutura, até para tanto a área de atividade urbana, com imóveis para locação, como atividade rural, por exemplo. Tu tem uma fazenda, se tu tiver um filho que toca o negócio, que faz a locação, que toca a fazenda,
esse patrimônio, ele vai continuar sendo cuidado, ele vai continuar tendo a manutenção dele e ele vai continuar gerando renda. Vai gerar renda para quem? Para a empresa. Então, lá dentro, o dinheiro vai estar na empresa, o lucro vai estar lá dentro, esse filho vai ter dinheiro para manter esse negócio girando e o que sobrar é distribuído entre os sócios. Exato. Que é percentual. Ah, sobrou. É percentual. Já vai estar vinculado. Não tem discussão que tu recebe menos ou recebe mais. Tá- é percentual. tá pronto, é o que tá ali. sobrou. Aí aquela preocupação da pai, pô, o Joãozinho, Não eu tem tenho a briga, Joãozinha, né? a Mariazinha e o Filipinho, tá? Só o Filipinho trabalha deles. Eu preciso garantir o Joãozinho e a Mariazinha. Essa estrutura te permite isso. Sim. Ah, mas tu tá roubando de mim, tá pegando mais. Não tem tem show. problema. Resguardado, Vai lá no tá contador, estruturado. pega as 1.500 páginas de contabilidade e lá e analisa linha por linha, cara. Exato. Que legal. Que legal. Pessoal, deixa aqui no comentário aqui, de todos esses assuntos que a gente falou aí, qual assunto mais te interessa aí? E aí eu vou deixar mais um convite para os guris aí, para que, como a gente falou de muitos assuntos aí, de repente, mais para frente, a hora que eles tiverem disponibilidade, a gente fazer um episódio específico sobre um desses assuntos que tem horas pra gente ficar falando de cada um desses temas. Quero agradecer a todos vocês aí que ficaram com nós até aqui, esse momento. Deixa o seu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Quero agradecer também ao nosso patrocinador da ProMaster. Se você precisa aí de impermeabilizantes e aditivos aí, entra em contato com o pessoal da ProMaster. O pessoal vai deixar o QR Code aqui em cima, no cantinho, né? Usa o nosso cupom, tem 10% de desconto aí na primeira compra. Quero agradecer, Rafael, Roger. Se vocês quiserem deixar uma mensagem pro público aí de vocês. Tem muito mais coisa pra gente falar, mas dentro do que a gente colocou aqui, frisar a importância de um trabalho de pesquisa prévia com quem vocês vão trabalhar. Tá? Isso não é uma atividade cara de fazer essa pesquisa e muitas vezes pode salvar vocês de um problema que pode levar o resto da vida. E em relação ao patrimônio, a gente trabalha a vida inteira para construir bens, para construir patrimônio. Imagina que a gente trabalhou uma vida inteira e tem 1 milhão de patrimônio com muito suor. Tu quer deixar isso aí 10%, 20% pelo caminho? Os teus filhos vão ficar mais pobres. Em vez de receber 1 milhão, eles vão receber 800 mil. Sim. Valeu a pena? Ou tu podia ter te aposentado antes, trabalhado menos, porque eles vão ganhar menos. Ou tu pode te planejar em vida. Continuar administrando, fazendo tudo que tu tem e ainda deixar teus filhos melhores do que eles já estão. Que legal. Pessoal, muito obrigado. Vou agradecer vocês. Vou agradecer ao pessoal de casa aí. E não esquece aí, deixa no comentário aí qual foi o assunto que mais te chamou a atenção aí. Que a gente vai fazer um episódio exclusivo aí falando só desse assunto aí com o pessoal. Valeu, muito obrigado.